Boa tarde, pessoal. Aproveitar para dizer mais 3 palavras da verdade aqui enquanto ainda posso, porque falar a verdade já é crime, mas a gente ainda está podendo falar. Daqui a algum tempo, que não vai demorar muito, aí lascou. Aí não vai se poder falar de jeito nenhum, principalmente no YouTube. É, droga, quando eu vou falar do negócio eu esqueço. O que acontece? O colega, o buscador aí, o Ozzy Pena, botou o vídeo de novo, subiu de novo. O YouTube bloqueou de novo. O pedaço que eu vi lá fala da suástica. Antes dessa demonização da suástica que houve de algumas décadas para cá, ela era um dos símbolos espirituais mais sagrados do mundo. Tem em todas as culturas, eu falei no vídeo anterior aí, tem até na testa de Buda. Representa a volta, o retorno à origem espiritual de onde o homem saiu. Fala de espiritualidade verdadeira, ao contrário da espiritualidade pregada pelas religiões judaico-cristãs, as judaicas em geral, tipo o judaísmo, o judaico-cristianismo, o islamismo, essas religiões aí fundadas pelo Deus Uno, Deus único, o criador da dor e do sacrifício e do sofrimento. Mas vou ter que falar de vários assuntos. Eu vou ver se me esclareço em cada um. Uma curiosidade que a gente vê. Uma colega postou no Facebook o depoimento de uma bióloga que foi mandada para trabalhar em Roraima e viu a situação que está esse estado, que ainda dizem que ainda é brasileiro, mas um brasileiro não pode circular lá. Os americanos, os japoneses e os europeus podem circular à vontade, brasileiros não. O estado de Roraima só está tendo o nome de estado brasileiro, porque os japoneses e os americanos e os europeus já patentearam meio mundo de coisa com produtos da Amazônia, e os brasileiros não podem mais fazer isso, porque já pertence a patente a empresas americanas, japonesas, europeias, enfim. E outra coisa, o camarada perguntou no comentário do vídeo passado que eu fiz, perguntou aonde eu tinha visto a foto da menina empalada. Então o que é que acontece? Eu tinha, sei lá, uma página no Face, e o pessoal postava coisas lá. Então tinha gente que postava sobre ufologia, sobre vários assuntos. Eu entrava rapidinho, uma vez por dia, para ver alguma coisa, e às vezes o que eu via eu comentava. Mas terminou que depois de eu escrever os textos, os meus comentários, quando eu clicava para enviar, ele desaparecia. Então eu acho que com certeza eu estava sendo boicotado, tanto que eu me cansei. Às vezes eu estava muito inspirado para escrever um texto, escrevia com todo espírito, clicava para enviar, o texto sumia. Então eu fiquei com raiva daquela droga e raramente eu via. E um dia que eu entrei, estava lá o texto grande e a foto, e o pessoal fazendo os comentários. Eu comentei também, mas aí foi perdido. Fiquei pé da vida, porque meus comentários não iam mais os meus textos, e aí eu deixei de ver aquele negócio. Mas se o camarada achou que o que eu falei é mentira, que eu quis incrementar o assunto, mas não vai muito longe para se ver, porque a foto não era exatamente uma foto, era um desenho falando dos erros da Igreja Católica na Idade Média. Não é uma coisa que aconteceu agora. Era um desenho que falava sobre as atrocidades das religiões na Idade Média. Mas tem uma coisa acontecendo no presente que é tão grave quanto aquilo. Por quê? Porque o YouTube está cheio de postagens aí de um primeiro-ministro de Israel dizendo que pode queimar os palestinos. Não é pecado matar um palestino, não. Pela vontade dele, os palestinos seriam todos queimados.
O que é curioso, e isso, muita gente deve ter visto isso, porque esse negócio, de vez em quando postam aqui, isso roda muito no Facebook, esses comentários dos ministros de Israel, falando que não é pecado é matar os palestinos. Esse falou que por ele queimaria até o último palestino. E eles só não fizeram isso ainda porque os judeus dão sempre uma de bonzinhos e de vítimas da humanidade inteira. Então, não se pode falar mal de judeu que é antissemita, e antissemitismo é crime. Não se pode xingar um judeu que vai preso porque antissemitismo